Bom dia para quem está na Austrália, boa noite para quem está no Brasil. Sejam bem-vindos à live de hoje. Temos uma convidada direto de Sydney. Vou esperar vocês entrarem. Deixa eu ver aqui. Nossa convidada especial já está online. Hoje vamos falar sobre como conseguir trabalhar na área de atuação, né? Não apenas conseguir emprego, mas como trabalhar na sua área, no que você trabalhava no Brasil. Nossa, olha ali, aquela Mila. Oi, do Ártico. Me falem da onde vocês estão me assistindo. Boa noite, Lu. Boa noite, Nath. Oi, Natasha. Sejam todos bem-vindos à live de hoje. Nossa convidada já vai entrar online junto comigo. Deixa eu ver aqui uma coisa. Tá. Bate na Europa. Oi, de Portugal. Nossa, aquela Mila está falando de... Eu não sei nem falar o nome da cidade, mas ela tá Noruega, Ártico. Vera, saudades em Portugal. Leide, Palmas, Tocantins. Ó, temos Salvador, Bahia, Brasília, Cuiabá, Noronha. Demais, demais. Sejam todos bem-vindos à live de hoje. Aqui já é sábado de manhã, na Austrália. Sexta-feira à noite, no Brasil. E eu vou aqui enviar o convite para nossa convidada, para a gente começar então esse bate-papo que vai ser muito importante para vocês que estão planejando vir para a Austrália e até para quem já está na Austrália. Foi o convite? Olá, Oi, Joyce. Bom tudo bem? dia. Tá me ouvindo bem? Sim. Ah, tá. Bom Bom dia, dia, tudo bem? tudo bem? E você? Tudo certo. Prazer em te ter aqui ao vivo no Austrália. Hoje nós vamos conversar sobre como conseguir um emprego na área, contar sobre a sua história. A Gabi está perguntando se estou no YouTube também. Eu tenho um canal no YouTube, depois eu faço o download dessa live, até para a Joyce saber, e eu coloco lá no YouTube. Então, às vezes tem gente que prefere, né, assistir no YouTube, tem gente que prefere estar ao vivo aqui no Instagram. Então, em todas as plataformas a gente está online. A Joyce, gente, mora na Austrália desde 2015. Eu até vou ler aqui, porque tem um resuminho sobre ela. Ela é Senior Product Designer com foco em UX. Estou certo? Estou falando Sim, certo? tá certinho, tá certinho. Para produtos digitais, atuando no mercado australiano desde 2018. Hoje ela tem o Instagram, né, UX com Joy, onde compartilha processos de UX, carreira, LinkedIn, portfólio e informações para quem deseja ingressar, né, no mercado de trabalho da Austrália. Seja bem-vinda, Joyce, à nossa live de hoje. Imagina, o prazer é meu e obrigado pelo convite. Priscila, é um prazer, né? Já bem seguido, já faz bastante tempo. Eu acho que a gente talvez se encontrou já pessoalmente, mas eu acho que você não vai lembrar. No encontrinho, um dos encontrinhos da Renata, eu acho que eu lembro de você falando que você tinha começado o canal Ah, naquela época. é? Nossa, faz muito tempo, né? É, Então, eu morava em Sydney. A Joyce está em Sydney, certo? sim, eu tô em Sydney desde quando eu cheguei. Eu vim para Sydney e nunca fui em outro lugar. Uhum. Então, vamos falar um pouquinho sobre você, para a galera te conhecer, né? Quando que você chegou na Austrália? Você já falou que foi direto para Sydney. E por que que você veio para a Austrália? O que te trouxe até aqui? Bom, vamos começar, né? Quem sou eu? Eu sou a Joyce, eu sou, como a Priscila já falou, eu sou Product Designer, que significa, que eu acho que muitos não sabem, né? Uhum. Significa que eu faço design para sites, né? E eu faço melhorias desses sites para dar uma boa experiência para o usuário, que significa UX, né? User Experience, experiência do usuário, né? Então, tipo, a gente precisa fazer validações, pesquisa para fazer uma boa experiência, né? Fazer um bom site para as pessoas conseguirem navegar facilmente. E como que eu entrei nessa jornada, né? Eu sou formada em design gráfico,
lá no Brasil. Já trabalhava na área de design gráfico, né? E desde do meu início de carreira, eu fui sempre visando procurar o que era a próxima... qual que seria o futuro, né, de design. E aí eu fui para a área digital, já durante durante a época da faculdade. Então, trabalhei mais com interfaces para mobile e para celular, aplicativos e tal. E depois, né, eu comecei a ouvir falar de UX lá no Brasil. E aí eu fui buscar mais informação sobre isso, tal. Tinha bastante artigos que falavam sobre UX, mas era bem novo no Brasil, né? Então, tipo, eu fui procurando informação e aí eu consegui um emprego na área, né, mostrando que eu era super interessada na área. Eu não tinha experiência, mas eu tinha essa vontade de aprender e de, né, melhorar meus processos e melhorar a minha carreira e tudo mais. Consegui um emprego lá no Brasil como UX UI designer. E aí depois trabalhei no UOL também, uma empresa tal, que todo mundo conhece. Mas eu vim para cá porque meu marido conseguiu um sponsor para vir para a Austrália. Ele era da área de IT, agora ele é de security. E a gente meio que mudou. Então, mudei para a Austrália, numa posição um pouco mais melhor, né? Um pouco mais... que algumas pessoas falam que é privilegiada, porque eu sei, né? Porque muita gente vem como estudante, é bem mais difícil. Mas não significa que foi fácil. Uhum. Eu cheguei aqui e aí eu não Você tinha tinha inglês. inglês? Não tinha inglês. Eu fiz um pouquinho de curso no Brasil, mas não foi suficiente para, tipo, nossa, tô deitando no inglês, né? Tô aqui me dando super bem. Não, eu cheguei aqui e fui capetar, né? Tentar pedir um suco, não sabia, chorava. Uhum. E aí você, né, fica tipo, poxa, a minha ideia é que eu precisava focar no inglês, né? Então eu fui fazer aula de inglês aqui e tal. E um negócio legal, assim, do curso de inglês que eu fiz aqui é que o professor tinha uma época que a gente já estava um pouco mais evoluído e ele pegava e falava pra gente fazer uma apresentação sobre qualquer assunto. Então, tipo, fala sobre a sua cidade natal. E aí, tipo, você praticava o inglês, né? Tentando falar as coisas que você quer falar e tem que treinar e tudo mais. Então, tipo, isso me ajudou a melhorar meu inglês também, né? Tipo, de conseguir me expressar melhor. Pois, Uhum. E Joyce, deixa eu só te interromper tá. rapidinho. Quem tiver perguntas para Joyce ou aqui durante a live, só escrever no ponto de interrogação do lado do comentário, porque a gente não consegue acompanhar aqui e às vezes a Joyce está falando, eu não vou conseguir interromper ela, tá? Então, qualquer pergunta que vocês tiverem, só escrever ali no ponto de interrogação que depois eu pergunto para Joyce, tá bom? Joyce, deixa eu te perguntar uma coisa. Você já tinha pensado ou sonhado, era teu sonho morar fora? Você já tinha imaginado isso na tua vida? Ou você embarcou nesse sonho do teu marido? Eu nunca tinha pensado em sair do Brasil. Eu tava... E, né, como eu falei, eu estava crescendo na minha carreira lá. Então, eu tinha quase 3 anos de experiência lá no Brasil, né, como UI, UX designer, e ainda tinha muito para aprender. Então, foi meio que, agora que eu consegui um emprego no UOL, que é uma empresa grande e tal, eu falei, nossa, agora eu vou crescer na minha carreira. Aí, tipo, meio que, oportunidade de vir para a Austrália, a gente, vamos. Aí eu pensei, eu vou ir, vou ver como que é. E aí, beleza, se não der certo, não deu, a gente volta pro Brasil. Mas, né, não tem por que não arriscar. E foi, tipo, uma experiência que eu indico para muita gente, né? Você vir para um país diferente, uma língua diferente, você cresce muito. Tipo, não importa se você vai ficar um período pequeno ou, né, um período maior, você muda, né? Você cresce como pessoa, você aprende outras culturas e tudo mais. Você vira uma pessoa diferente de uma certa forma. Uhum. Falando dos desafios, né? Você falou um pouco ali do inglês no início. Quais foram os maiores desafios assim iniciais logo que vocês chegaram aqui na Austrália? Achar casa. Isso Porque era você não... que ano? Isso em 2015. Sim. A gente não tinha o histórico, né, o histórico de
aluguéis, né, que eles pedem. A gente tinha todo o extrato bancário, contrato, tinha tudo para falar que a gente era um bom candidato, né, para morar na casa. Mas na hora de aplicar, a gente até tentou aplicar para uma casa que a gente gostou muito e tal. E aí, depois que a gente falou até também com os australianos que a gente conhecia, tá? Eles falaram que era totalmente legal. Ilegal, né? A pessoa, o dono da casa, né, pediu lá pro estate falar que precisava de 6 meses de antecipação do aluguel. Totalmente legal. Tipo, você pode pedir um pouco de antecipação, mas 6 meses é totalmente legal. E aí a gente, beleza, né? Ok, não vamos pegar essa casa, vamos procurar outra. Mas aí, né, a gente conseguiu uma casa e outra dificuldade foi o inglês, né? A falta de network aqui na Austrália também, a gente não conhecia ninguém, a gente não tinha, né? A gente tinha dois amigos que estavam já aqui antes da gente, mas também estavam recentes, então não tinha tanto um network muito grande, assim, pra gente já saber tudo o que fazer assim que a gente chegou aqui, né? Então, a gente chegou meio perdido e foi se achando. Certo. Eu acredito que no caso de vocês, é um caso que eu já vi de várias pessoas que vêm com o sponsor, né? Para quem entrou agora aqui na live, a Joyce e o marido vieram já, né, com o sponsor, o marido dela já conseguiu um emprego e eles vieram nesse visto. Então, no seu caso, eu acredito que vocês assim pensaram, meio que já está tudo resolvido, né? A gente tem o visto, vamos, porque o que mais importava era conseguir, né, entrar no país de forma legal e ter um emprego. E aí, quando chegar, né, na Austrália, a gente vê as outras questões, né? Ainda mais numa época, 2015, que não tinham tantas informações disponíveis. Sim, eu procurava muita informação no YouTube. Meu inglês era ruim, então não tinha como eu procurar as informações em inglês, né? Então eu tentava mais procurar informações nos YouTubers brasileiros, né, que tinha na época. Outra coisa também é que acho que até uma razão porque eu comecei nessa conta é porque quando eu cheguei naquela época não tinha ninguém para me guiar, não tinha ninguém para falar como eu entrar, como eu poderia entrar na minha área. Se era uma opção ou se eu tinha que mudar de área totalmente. Ou o que eles esperavam de mim, o que eles esperavam num portfólio, o que eles esperavam do currículo. E eu não tinha ninguém para me guiar, né? Então, tipo, quando eu comecei a aprender as coisas e ver, não, isso funciona, isso não funciona, isso funciona, isso não funciona, aí, tipo, eu comecei a pensar, pô, dá para talvez compartilhar, né? E ajudar outras pessoas também a aprender o que precisa, né? Adaptar. Tipo, um exemplo besta é que se eu até mostro meu currículo em português, meu currículo brasileiro, meu currículo australiano, né? No currículo brasileiro eu tenho falando que eu sou brasileira, quantos anos eu tenho, se eu sou casada ou solteira, meu endereço inteiro. E, tipo, esse era no meu padrão, né? Brasil, né? Eu seguindo o que todo mundo tem no currículo. E quando eu vim aqui na Austrália, tipo, todo mundo ficou, nossa, que currículo é esse, sabe? Por que tem essas informações? Ninguém quer saber, sabe? Então, tipo, aí eu não sabia, sabe? Então, coisas que você tem que se adaptar, né? Quando você vai mudar para outro país e tudo mais, saber quais são os padrões, né? De currículo, LinkedIn e tudo meio que, né? Para facilitar para as pessoas entenderem quem é você. E Joyce, quando que você se sentiu preparada em relação ao inglês, ou você ainda não se sentia preparada em relação ao inglês para entrar na sua área? Porque uma chavinha que a gente tem que virar, né, quando está na Austrália, para entrar na área de atuação, é se sentir confiante em relação ao inglês. Você não precisa nem ter um inglês assim avançado, mas você precisa estar confiante para entrar na área. Quando que você se sentiu assim e o que você fez para entrar na sua área de atuação? Bom, nunca me senti confiante. Ia tremendo que nem uma vara verde, mas ia. Tipo, ia com medo de aplicar, mas ia aplicar para as vagas, sabe? Via vaga aberta. O que eu fiz para não me soar tão com falta de confiança, assim, foi me preparar muito
muito, muito. Olhar no espelho, ficar falando sozinha, até soar tudo ok. Olhar no celular, colocar no Google Translator a palavra que eu não sei como falar, sabe? Colocar tudo certinho lá, né? E assim, tentar repetir, tentar repetir, 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 falar errado, passar vergonha na entrevista. Tipo, foi de tudo já. Passei vergonha na entrevista, já recebi muitos nãos, porque por causa tipo, eu tinha um pouco de experiência, né? Eu tinha 3 anos de experiência no Brasil, mas assim, acho que para quem trabalha no Brasil deve saber um pouco que no mercado brasileiro, às vezes você entra e aí você vai aprendendo, né? Você vai aprendendo no trabalho. E aqui, eles queriam já alguém que já soubesse tudo sem precisar de ajuda de ninguém. E eu ainda precisava dessa ajuda. Então, tipo, aí eu, né, levei um tempinho para pegar, né, todo a base, né, a estrutura dos processos e tudo mais. Eu fiz um curso aqui na Austrália que eles me ajudaram a preparar meu currículo, portfólio, LinkedIn. Eles me deram todo o feedback, isso também eu compartilho, né, na conta lá. Então, tipo, as dicas que eu dou não só são as coisas que funcionaram para mim, mas também que né, os coaches australianos me passaram e realmente funciona, não só, né, para mim, mas funciona também para outras pessoas que entram na área. Uhum. E você trabalha em outras coisas antes de entrar na área ou você estava focada em trabalhar na sua área de formação? Não, quando eu cheguei, eu demorei 6 meses para o meu inglês ficar melhor, né? Mas antes disso, tipo, quando eu tava com uns 3 meses, eu peguei e falei assim, agora tem que... Tipo, eu achava que eu não ia aprender tanto na aula de inglês, porque você fica naquela estrutura das aulas, né, e tal. Uhum. E é aplicável, mas nem tanto, sabe? Você fala, mas eu não vou falar assim na rua. Uhum. Usando esse inglês aqui, eu não sei me comunicar direito, eu não sei falar o que eu quero, sabe? Então, tipo, eu precisava, né, colocar meu inglês em prática. Então, eu fui trabalhar com waitress, brand ambassador, que você fica entregando panfleto, fazendo propaganda de uma empresa tal. Aí, fui lá, né, passar um pouco de... tem gente que fala que passar vergonha, né? Tem até uma história engraçada, assim, que eu fiz um brand ambassador, que era perto do Melbourne Cup, e era para falar sobre o Melbourne Cup. Era uma campanha que a gente estava fazendo. Então, a gente estava vestido de corredor sabe, da corrida de cavalos. Uhum. Aí, com o chapéuzinho, com a roupinha colorida e com um cavalinho de pau no meio das pernas. A gente ficava correndo, correndo na cidade, fazendo esse tipo de trabalho. Foi super engraçado, assim, mas, tipo, tem um monte de gente que fica com vergonha, né? Uhum. Mas Uhum. E aí, depois de 6 meses, você começou a buscar emprego na sua área? Então, aí depois de 6 meses eu já comecei a aplicar. Eu perguntava também pro meu professor de inglês, né? Tipo, me fala se meu currículo tá certo, o que eu preciso mudar e tal, né? Só que ele não sabia da área, ele sabia do inglês. Então ele falava, isso aqui tá errado, não sei o que lá e tal. E eu já apliquei para várias vagas e recebi bastante não. Uhum. E aí, tipo, não, você não tem tanta experiência no mercado aqui. Aí também, né, uma dica que para quem quer entrar aqui, você precisa de experiência local. Você precisa, né, tanto fazer experiência local, pode ser um freela, né, procura entrar né, melhorar seu network, que assim você consegue contatos para conseguir freelas e tal. Tem várias formas de melhorar o network. Depois eu posso passar algumas delas. Fala alguma. Mas Eu já vi que tem uma pergunta aqui de uma pessoa. Aquela Mila, ela perguntou sobre a criação de networking. Já desde antes da mudança, tem como já começar o networking, LinkedIn ou alguma certificação, eventos online que podem participar? antes de vir para a Austrália, se eu soubesse, eu já tinha me preparado para isso, né? Sim.
dá para você melhorar seu network já daí. Então, aproveita que agora, depois do Covid, e até pouquinho antes também tinha bastante disso, os grupos, né? Tem grupos, para quem é da área digital, tem grupos no Slack, é uma plataforma tipo é uma plataforma de comunicação, né? As empresas usam também bastante essa plataforma para se comunicar entre os times, mas também as áreas, né, de digital, de produto, design, marketing, eles usam bastante essa plataforma também para fazer network. Então, pessoas de vários lugares do mundo entram nessa plataforma para conversar. Então, tem vários grupos também que você pode entrar. Na minha conta tem algumas delas, fica bem difícil de falar aqui, mas eu tenho UX Austrália, tem a XDA, e etc. Depois eu posso mandar o link lá para a Priscila compartilhar, e aí vocês podem dar uma olhada também. Tem os grupos do WhatsApp também. Você pode já entrar em contato com as pessoas no LinkedIn, né? Falando que, tipo assim, o negócio é você não chegar falando, ai, me ajuda, sabe? Me dá um trabalho. Você nunca fala isso, falar o que você é um bom candidato, ou sabe, o que você faz? O que você tem de interessante, né, para a empresa? Ou sei lá, o que você fez de interessante de um projeto que você trabalhou? Se você já chegar falando, ai, me dá um trabalho, ou sou fulano, me dá um trabalho, todo mundo vai te cortar e falar, ok, eu não quero relacionamento com essa pessoa. É tudo sobre relacionamento. Então você, né? E uma forma também de você pegar, já quebra o gelo, fala, olha, estou pensando em mudar para a Austrália, eu queria saber como que é aí, queria saber como que é a indústria aí, eu trabalho aqui, os tipos de projetos que eu trabalho são esses e tal. Tem alguns desafios, mas eu queria saber de você, quais desafios você tem e tal. E aí a pessoa, ela, tipo, a maioria das pessoas estão ok de compartilhar coisas com você. E aí, tipo, ele fala, como que é o Brasil? Sabe? Aquela conversa de... Uma troca mesmo, né? Exato, é uma troca. E aí você, né, vai conversando com as pessoas e aí, né, você cria as relações. Aí, tipo, ele vai pegar, vai falar, pô, sei lá, a Joyce é legal, a Priscila é legal. Talvez agora não tem nenhuma oportunidade, mas talvez se eu ver alguma coisa eu vou lembrar dela, sabe? E aí, tipo, pega e manda para você algum link de alguma vaga aberta ou alguma vaga que abriu na empresa dela e tal. Outras coisas também, você entrar nos meetups, tem o site meetup.com, que é uma plataforma para as pessoas também se conectarem com assuntos em comuns. Aí você vai e tem eventos que eles organizam e muitos desses eventos também eles têm às vezes compartilhado online, né? Então você consegue participar dos eventos mesmo estando no Brasil. E aí também, né? Às vezes, normalmente, quase todos esses eventos digitais, eles perguntam, põe aí na caixinha, né? No chat, de onde vocês estão. E aí você coloca, sou fulano e tal, estou no Brasil. Aí nossa, tem gente do Brasil aqui no evento da Austrália e tal, sabe? Eles ficam super, assim, contentes também com isso. E você também pode, né, já ver quem está participando desses eventos, adicionar essas pessoas no LinkedIn, falar, estava no evento também, o que você achou, sabe, sobre o evento? Então, tipo, meio que você vai criando essas conexões antes mesmo de chegar aqui. E aí, chegando aqui, você fala, vamos tomar um café? Eu cheguei, eu queria saber aí qual que é os pontos legais para visitar. Vamos tomar um café? Vamos conversar? E aí vai, né, trabalhando esse network aí. E quanto mais network você ter, melhor para você, né? Porque a indústria é um ovo. A Austrália é um ovo, né? Tipo, uma pessoa se conhece fulano, que conhece não sei o que lá. Então, tipo, é bem legal, assim, você já começar esse network já desde cedo. Ouvindo a Joyce falar, eu só penso que depende de você. Você correr atrás, participar, se dedicar realmente, né, para conseguir um emprego na área e buscar informação,
né? Tudo isso que a Joyce falou, sites, aplicativos, formas que você encontra, né, de se conectar com as pessoas, é realmente uma troca e só tem a agregar. Eu acho que no Brasil a gente não está muito acostumado a criar, né, essa conexão, esse relacionamento, mas aqui na Austrália a gente vê que, gente, sei lá qual é a porcentagem, mas é uma porcentagem muito alta de pessoas que conseguem um emprego através de indicação, de networking. Então, é extremamente importante conversar com as pessoas, né? Falar sobre você, sobre a sua área, sua experiência, né? O que você busca na Austrália, porque uma pessoa que te ouça e que saiba de uma vaga. E a gente está falando de emprego, mas pode ser em relação à moradia, né? Pode ser qualquer coisa na vida da Austrália. É importante a gente conversar com as pessoas, né? Tá, e aí você passou, né? Pelos empregos, você recebeu vários nãos. Quando que você recebeu um sim? Você está contratado. O que você fez para conseguir essa vaga? Então, aí eu fiz o curso, né? Eu fiz o curso de quem aqui não conhece, General Assembly. Ele é um curso mais profissionalizante, já focado para entrar no mercado de trabalho. Ele não dá visto. Mas aí eu fiz esse curso, né, para melhorar a minha estrutura de processos e tal. E aí eles também te ajudam, né, a te conectar com empresas e tudo mais. Mas não foi pelo curso que eu consegui esse trabalho, foi pelas conexões. Não, era um amigo que fez uma entrevista para essa empresa, e aí ele falou: Isso não é para mim, mas pode ser para você, eu conheço o que você faz. Aí ele pegou e falou: Me indicou para fazer essa entrevista, né, nessa empresa e tal. Aí eu fiz a entrevista lá com eles, e eu tava bem, tipo, eu tava recebendo tantos nãos que eu fiquei um pouco meio balançada, sabe? Fiquei tipo, mas vai que não rola. E vai que se eu pedir mais salário, eles não vão me dar, porque, sei lá, meu inglês ainda não tá tão bom assim, né? E eu, aí eu, né, falei, eu mostrei meu trabalho, apresentei meus projetos e tal. E aí eles gostaram de mim, eles pegaram, então, até eu pedi um salário mais baixo, ele pegou e falou, não, o salário é esse, que é mais do que eu quero, é o que eu pedi, né? Aí ele, você aceita mesmo assim? Eu falei, aceito, muito obrigada. Mas, tipo, porque ele viu que eu, tipo, eu tinha uma dificuldade ainda um pouco no inglês, né? Então, meu inglês não era perfeito, mas eu tinha essa vontade de fazer as coisas acontecer, eu tinha essa vontade, né, de ir além. Então, tipo, até depois do curso, muitas pessoas do curso só fizeram o que o curso falou. E aí, ainda porque o inglês deles era muito melhor que o meu, porque eles tinham uma comunicação excelente, eles já conseguiram um trabalho mais fácil. Para mim, foi um pouco mais difícil por causa da minha comunicação era um pouco mais quebrada, né? Eu tinha umas dificuldades no inglês ainda. E aí ele pegou e falou assim, não. Aí eu peguei, fiz esse curso, e aí depois do curso eu comecei ainda a fazer mais projetos, né, para praticar mais e ter mais coisa para mostrar. E depois que eu terminei esse projeto, assim, eu peguei e falei assim, vou aprender mais algumas coisas, que também é incluso. E aí, tipo, eu aprendi um pouquinho, fiz, tipo, cursos online bem básicos, assim, e eu peguei e falei, olha, eu fiz essa parte desse projeto, mas aí eu terminei e esses foram os resultados. Mas aí eu decidi fazer um pouquinho mais. E esse foi o resultado. E aí eles ficaram, caralho, sabe? Tipo, porra, ela, tipo, não precisava fazer isso, sabe? Mas eu fui lá e fiz. E aí, tipo, eles me adoraram e eu fiquei lá anos e até esses dias eu fiquei um pouco emocionada, assim, que eu saí dessa empresa já faz tempo. E aí, um dos PMs, né, os Product Managers que trabalhou comigo, falou, tipo, nossa, ela sabia o que estava fazendo, sabe? E aí eu fiquei, caralho, sabe? Eu não achava. E ele é australiano, muito bom e tal. Eu não tava esperando que ele ia falar isso de mim. Eu falei, nossa, que legal. É porque a gente acha que por conta dos ruídos do inglês não vai dar certo, não vai funcionar e a gente não é capaz, né? Mas se a gente tem aquela experiência e consegue se comunicar, mesmo que não tenha o inglês perfeito, porque vai demorar e talvez nunca consiga ser perfeito, porque a gente sempre acha que tem que melhorar.
né? A gente sempre acha que não está pronto, que não vai dar certo, mas tem que realmente colocar, né, a cara e tentar até para você saber aonde que você está errando e como que você pode fazer, né, certo para que funcione. Exato. Deixa eu ver aqui as perguntas que, ó, se vocês tiverem pergunta para Joyce, só ali do lado dos comentários, no ponto de interrogação, enviar a sua pergunta, que eu vou começar a ler agora as perguntas que a gente tem aqui, tá? A Leide perguntou se, eu acho que a pergunta dela seria, com faculdade, né, você precisa comprovar, né, a sua qualificação, sua graduação no Brasil para conseguir um emprego? Então, depende, né? Depende da empresa que você está entrando. E, assim, na minha indústria, né, como product designer, não precisa de faculdade. Tipo, experiência é mais importante. Mas eu falo, não precisa de faculdade para entrar na área. Você precisa de faculdades caso você queira fazer a aplicação, né, do visto independente. Aí você precisa de pontuação. E pontuação vem como, né? Acho que aqui algumas pessoas já sabem, né? Vem como experiência, faculdade, inglês, idade e tal. Então, tipo, essas coisas, se você quer fazer o independente, você precisa focar. Se você quer um trabalho, você precisa ter uma experiência, né, anterior. É bom ter você já ter uma experiência no Brasil. E também uma experiência local, então, né, você fazer freelas, fazer projetos aqui, né, você mostrar processos aqui, sim, mas tipo, faculdade para entrar no mercado não realmente é necessário, depende da indústria que você está entrando. Uhum. Joyce, tem outra pergunta aqui também. Acredito que você possa ajudar, porque seu marido também é da área de TI, né? Mas a Mila perguntou: tem mercado de TI aquecido? Vocês veem em outras cidades além de Sydney? O mercado de TI é sempre aquecido. Em qualquer lugar do mundo, né? Sim, em qualquer lugar do mundo. Só que assim, tem bastante vagas remotas, mas não são tantas. E às vezes, mesmo que ele pede remoto, ele pede remoto porque você vai trabalhar de casa, mas você precisa estar numa cidade. Tipo, remote base Sydney. Então você precisa estar em Sydney, mas você vai trabalhar de casa. Isso significa talvez que você vai algum dia no escritório, ou algum dia eles vão pedir para encontrar todo mundo, tal. Então, tipo, você precisa estar numa cidade. Sobre as cidades, eu acho que as cidades que tem mais demanda é Sydney, Melbourne, Brisbane está crescendo, mas eu sei que tem gente com dificuldades para achar vagas em Brisbane. Acho que Adelaide tem bastante vagas para o governo, por causa, né, que tem o esquema lá dos políticos em Adelaide, né? Na Adelaide? Tá certo? Não, né? não sei. Não Tem tô bastante, sabendo, mas também não tô por dentro da área. tem bastante empresas no governo, né? Em Adelaide, Canberra e tal. Eu conheço muitas E, pessoas que moram aqui em Adelaide e trabalham remoto para outras cidades da Austrália. sim. Então, aí você pode, tipo, procurar essas vagas, né? Remotas. Na minha empresa, a gente tem gente de Melbourne, de Brisbane, de Perth, de Sydney. Tem gente também de outros países, Vietnã e Dublin. Então, tipo, depende da empresa. Só que você tem que aí ver quais são as empresas que contratam, né, em cada local. Então, às vezes, se você tiver dificuldade, né, de achar um trabalho nessa cidade que você está hoje, às vezes você pode também repensar né, mudar. Só que antes de você mudar, você faz uma entrevista, né? Ver se vai rolar mesmo. Você só simplesmente, agora eu vou jogar tudo para o alto, e aí muda, e depois também tem dificuldades na cidade que escolheu. Então, né, acho que tem um planejamento melhor, né? Fala com recrutadores da área, fala, né? Sabe se vender. E aí ver se eles conseguem também. Você fala, eu estou aberto para mudar para outra cidade. Tá? E aí, né, ele vê se ele consegue te encaixar
lugar. Eu vi que você trabalha remoto, né? Apesar de estar em Sydney, você foi esses dias no escritório. Eu adorei aquele reel que você postou do dia no escritório, mas você trabalha a maior parte do tempo em casa, é isso? Sim, eu trabalho, o remoto, que é o remoto base em Sydney, mas, tipo, eu trabalho então de casa na maioria dos dias. Eu não preciso ir para o escritório. Eu vou para o escritório se tem alguma razão. Então, tipo, alguém me chamou, alguém quer fazer uma reunião pessoalmente, a gente quer tomar uma cerveja junto depois do trabalho, sei lá, essas situações. Vai ter aquele dia que eu compartilhei o Reels, foi porque a empresa ia pagar o almoço. Aí eu falei, se vai pagar, eu vou. Então, tipo, Sim. você pode ir por algumas razões, mas não é obrigatório. Tá. O Marvin, ele perguntou, ele falou que chega esse mês, acho que é maio, né? Porque a gente já tá quase no mês de maio, então ele chega em maio em Sydney. Qual você acha que seria a primeira coisa que ele precisa fazer? Você lembra qual foi a primeira coisa que você fez quando chegou na Austrália? Uma das Eu fui para Opera House. a primeira, mas uma das primeiras coisas. Fui ver o Opera House e fui comprar um chip para o celular. É. Mas. Eu vou falar quais foram as minhas primeiras coisas. Eu comprei o chip de celular. Eu fui dar uma volta no supermercado. Acho que fiquei 3 horas no supermercado para me situar, entender, né, o que tinha ali para vender e aí traduzir, né, o que era, porque eu também muita coisa eu não sabia. E dei uma volta no bairro também para conhecer o bairro. Fui na agência de intercâmbio que eu tinha contratado. Então, isso nos 2 primeiros dias, tá? Foram 2 primeiros dias. E como as agências, as escolas são todas no centro, né? Independente da cidade que vocês forem, tá? 90% das escolas estão no centro da cidade. Então, a gente foi lá na agência, ativou a nossa conta no banco e foi na Opera House também. Opera House, Darling Harbour, então aqueles lugares bem turísticos que você pisa e aí você cai tua ficha, né? Cheguei na Austrália. Exato. Aí você fala, nossa, era isso? Era assim? Nossa, parecia diferente. E eu lembro da gente. Vamos comemorar então, né? Chegamos aqui no Opera House, vamos ali no Opera Bar e pegamos uma cerveja. $9 cada cerveja. Yeah. Falei, o quê? Ele falou, Pagando em real, né? nossa, nossa. É. Vamos ver aqui as outras perguntas. Fala, Mas Joyce. eu achei também, no final das contas, eu achei que é caro, porque você tá pagando em real, né? Quando você chega aqui. Mas você fala, pô, às vezes eu pago mais caro que isso no Brasil, indo pra qualquer, tipo, barzinho, sabe? Aí você fala, tá, eu tô no Opera Bar, sabe? Eu tô num lugar No lugar legal. nos lugares mais famosos do mundo, né? É. Não é? Deixa eu ver aqui mais perguntas que temos. O Marvin também perguntou quais os melhores lugares para buscar emprego na Austrália. E eu acredito que não existe melhores lugares. Pensa que a Austrália, né, é tão grande em extensão quanto o Brasil. Então não tem como a gente falar a cidade tal é melhor. Depende muito da área de atuação, do emprego que você busca, da sua qualificação. Como a Joyce falou, você pode trabalhar remoto. Então, não tem assim a melhor cidade. Assim como não existe a melhor cidade para morar, também não existe a cidade que é mais fácil conseguir emprego. Claro que as maiores cidades têm mais oportunidades, mas também a gente tem que pensar que tem mais concorrência, Exato. né? Por isso é importante isso que a Joyce falou, sabe? Fazer um networking, conversar com as pessoas, independente da sua área de atuação, sabe? Então não existe melhores lugares para buscar um emprego, depende muito de você e da área de atuação. Sim, já chega aqui, já vai fazer seu network, vai nos meetups. Tem bastante meetup todo mês, aparece neles, mesmo que você não entender, eu não entendi. Eu fui no meu primeiro meetup lá, só sabia falar hi, my name is Joyce, e I'm learning English, e tremendo, e tipo, pra mim
foi legal, assim, para entender as palavras que as pessoas falavam, né? Entender o inglês, eu fazia anotação, tipo, nossa, essa palavra aqui é nova. Tipo, Uhum. sei. E aí, tipo, e também falando um pouco com as pessoas, adicionando no LinkedIn, sabe? E aí você dá o celular, a pessoa adiciona, tal, sabe? Fala um Sim. pouquinho. Mas é muito importante, né? Também dar cara, mostrar a sua cara, né? E falar, olha, tô aqui, eu sou interessada, até os recrutadores, eles me conhecem, tipo, às vezes sabe, eles me viram uma vez no LinkedIn, mas aí eles vão, eles são também parte da organização dos meetups, e eles sabem quem que aparece, quem não aparece. Então, tipo, é bem legal, assim, você também adicionar no LinkedIn, aparecer no Meetup, trocar uma ideia com eles. Até uma das entrevistas que eu fiz aqui na Austrália foi com um recrutador. E aí a gente conversou, né? Fala um pouco sobre você, não sei o que lá. E eu fui falando e tal. E aí, o que você faz nas horas vagas? Aí eu falei, eu gosto de participar dos eventos, né, de meetup aqui. Aí ele, é? Aí, gente, será que eu tô falando errado? Alguma coisa errada? Aí, Aí ele, qual meetup que você vai? Aí eu falei, eu vou nesse. Design Thinking, design, não sei o que lá e tal. Aí ele, e você foi no último meetup desse Design Thinking? Eu falei, o último que eu fui foi sobre esse tema e tal. Aí ele, legal, eu sou um dos organizadores do evento. Aí eu falei, é? Aí, tipo, o assunto a vibe, né, da entrevista mudou. Aí, tipo, ele, não sei o que lá. E toda vez que ele me via nos meetups e tal, ele, Joyce, sou eu. Uhum. E ele, como tá? Então, tipo, criou essa conexão e relacionamento legal. Uhum. Joyce, para a gente finalizar, eu gostaria que você desse um conselho para quem está planejando vir para a Austrália. Bom, network, né? Então, vai já criando seu network já para ontem. Treina, né? As perguntas para as entrevistas. Mesmo que seu inglês não está muito bom, você precisa saber responder as perguntas. Então, tipo, perguntas como, fala um pouco sobre você, me fala sobre um projeto que você trabalhou, e aí vai mostrando os seus processos, não é sobre o resultado final, mas é sobre o que você errou, o que você acertou, como você chegou naquele resultado. Melhorar já o LinkedIn né, o quanto antes, né? Colocar em inglês, não adianta deixar um LinkedIn em português que ninguém vai entender. Já também traduzir o currículo, né? Sobre o LinkedIn também coloca assim, pensa que você tem que ajudar o recrutador a saber se seu perfil é o que ele precisa. Então, né, informações sobre seu tempo de experiência, a indústria que você trabalha, seu foco, essas são as coisas que você precisa colocar, né, mais relevante, deixar mais relevante no seu perfil, né, como profissional. E não simplesmente traduzir o currículo como você fez, né, no início. Traduzir de português para inglês. Tem que saber, né, como Não, fazer o currículo. assim, não é impossível. Eu, assim, indico que você saiba, você faça o seu próprio currículo. Porque ninguém melhor no mundo para saber o que você é bom, como você pode se vender melhor do que você mesmo, sabe? Você sabe quais projetos, qual experiência é mais relevante para a vaga que você está aplicando. Você sabe, né, o quanto você pode agregar na empresa. Então, né, acho que você entendendo qual é a estrutura, né, que você tem que colocar no seu LinkedIn, no seu portfólio, no seu currículo, acho que a melhor pessoa para fazer isso é você mesmo. Uhum. É isso então, Joyce? Acho que só, Se, né, quiser mais dicas aí sobre UX, sobre carreira, LinkedIn, entrevistas, né, entrevistas de emprego, entrevistas, que eu faço entrevistas também com pessoas, né, porque isso faz parte do meu trabalho. Mas é mais na área de produto, então eu faço entrevistas para identificar problemas. Mas se você, né, quer saber sobre todo esse meio e tal, né,
segue aqui o meu perfil, UX com Joy. Eu, né, tento ajudar aí quem dá, quem tá afim, né? E isso aí, acho que é isso. Obrigada, Priscila, pela oportunidade. Obrigada pela disponibilidade, obrigada a todos que estiveram online. Se você chegou agora na live, ela vai ficar salva, então você pode assistir desde o início. A Joyce contou sobre a história dela, como ela conseguiu emprego e deu várias dicas de como você pode também conseguir emprego na sua área. Então, foi uma live muito rica. Obrigada, Joyce. E bom sábado para você. Bom final de sexta-feira para quem está no Brasil. E a gente se vê na próxima live. Um beijo. Beijinho. Tchau, tchau.